Olá, boa noite. Eu sou Bruno Basso, coordenador do Núcleo de Governança, Risco e Compliance do Instituto Brasileiro de Direito, Conformidade e Normas Internacionais, o IBDCN. O objetivo do IBDCN é o de promover a capacitação e a formação de líderes para a promoção da transformação cultural no âmbito das organizações públicas e privadas. E para isso reunimos semanalmente um time curador de conteúdo. Hoje, com muito prazer, abrimos o nosso espaço IBDCN para os especialistas André Lemos e Roberto Figueiredo, que irão debater o tema relacionado à importância do compliance no cenário pós-crise. André Lemos é advogado, professor e palestrante, atua há mais de 20 anos nas áreas de direito tributário e direito empresarial. Por alguns anos exerceu a função de conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e conselheiro do Tribunal Administrativo Tributário de Santa Catarina, o TAT. Atualmente, é presidente da Comissão de Governança Corporativa e Compliance do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, IASC, e diretor da Regional de Santa Catarina do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Roberto Figueiredo, por sua vez, possui duas formações. É advogado e engenheiro de segurança do trabalho. Possui mestrado e doutorado em engenharia de produção e recentemente concluiu seu pós-doutorado em compliance no curso de administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é membro da Comissão de Compliance e Conformidade da OAB de Santa Catarina e sócio do escritório Marcondes Brincas. Sejam, então, todos muito bem-vindos e não se esqueçam de participar pelo nosso chat. A sua opinião é fundamental para o IBDCN. André, gostaríamos de começar perguntando, apenas para que a gente possa realizar uma breve introdução acerca do tema, se você poderia explicar de forma rápida o que vem a ser, então, o compliance, qual é o seu escopo, para que ele serve, o que tem de tão novo nessa matéria. Seja muito bem-vindo novamente. Olá, pessoal. Obrigado ao Bruno. Prazer estar contigo e também com o Roberto. Uma satisfação muito grande nesse empreendimento aí do Instituto, né? Que certamente vai trazer muito compartilhamento de informações, de conhecimento. Mas, indo ao ponto, Bruno, o compliance, para mim, eu vejo como uma matéria que ela é atemporal, né? O nome, embora seja anglo-saxônico, né? Mas ele significa para a nossa língua, né? Para a língua portuguesa, estar em conformidade com a lei, né? E, nessa medida, cumprir, fazer o correto, ter ética, boas práticas, né, nas relações interpessoais e organizacionais, né? E eu entendo que não é só cumprir ali, né, numa forma de cara crachá, né, o que a lei literalmente nos determina, porque a gente sabe, às vezes, no direito, né, quem é operador aí do direito sabe que, às vezes, o que a lei está dizendo friamente não é o que ela é interpretada pelas decisões administrativas, né, da administração pública ou do judiciário. Então, a compliance é estar em conformidade nesse âmbito, né, de saber interpretar, com todos os métodos de interpretação que se tem, aquele determinado assunto, né, às vezes do setor privado, do setor público, estar realmente em conformidade com a norma. Muito bom, André. Muito obrigado. Acho que vale a pena sempre fazer essa breve introdução, porque, eventualmente, há uma confusão do que é compliance, do que é estar em compliance, do que é ser compliance. E, aproveitando esse ensejo, Roberto, então, a gente poderia falar que tem alguma diferença entre compliance, programa de conformidade ou integridade. Poderia esclarecer um pouquinho mais aí para quem está nos assistindo? Pois não, boa noite a todos. Inicialmente quero agradecer ao IBDC pelo convite. É um prazer, principalmente, estar aqui com o André Lemos e Bruno Basso. Tenho certeza que extrairemos boas mensagens do nosso debate e, inclusive, o ponto que tu tocaste agora
É interessante porque não gosto de ficar abordando muito questões legais, mas se tu olhares uma evolução, né, cronológica da lei, lá no decreto 8.420, ele fala em programa de integridade. Ajustando um pouco os termos agora, inclusive para a lei das estatais, para os decretos aqui estaduais aqui em Santa Catarina, e chegando na última lei, que foi de janeiro de 2019, salvo engano, que é a 17.715, que fala sobre programa de integridade e compliance nas estatais. Só exemplificando. Há, na sua essência, a mesma intenção, né? Mas cabe aqui a gente destacar que, lá no programa de integridade, tem um termo fundamental, um ponto fundamental que ele deve estar inserido, que é o Manual de Conduta e Integridade, ou Conduta Ética, os comitês, né, e os canais para denúncia. Formando este conjunto ao comprometimento da alta direção, à análise de riscos, a treinamentos e ao monitoramento das contratações, sejam internas ou externas, aí você tem como um todo um programa de integridade e compliance. É muito ruim usar, o André falou muito bem no início, né, um termo anglo-saxônico, e para nós aqui, nós temos que traduzir um pouco isso, até para trazer a compreensão de quem tem um interesse hoje em adotar o programa, né? Então, a questão da palavra integridade, muito embora uma ponta do compliance, ou um compliance mais específico, ela torna mais palatável, mais agradável você sentar hoje, tanto na iniciativa pública quanto na privada, para falar sobre isso. Então, eu sou adepto da linha, né, eu comungo de nós implantarmos um programa de integridade. E ali começa a trabalhar esses pontos voltados para o compliance como um todo. Ou seja, muito mais do que ter ou ser compliance, as empresas, então, precisam desenvolver uma espécie de programa de compliance ou de integridade para que ela possa, assim, poder se adequar, eventualmente, ao que os parceiros exigem ou ao que o poder público exige, a própria legislação. É isso, então, né, Roberto? Isso. O mais importante, Bruno, que eu gostaria de frisar é, antes do nome, que é muito importante, a questão da base conceitual, é a efetividade daquilo que você se propõe, né? Você pode chamar de compliance, você pode chamar de integridade, mas a pergunta é como você fará e quais são os aspectos que vão refletir efetivamente na sua empresa, né? Então, eu vejo, o primeiro ponto, para que eu quero um programa de compliance e integridade? Qual é o meu objetivo? Como eu vou operacionalizar este programa? A partir daí, você começa a, dependendo da cultura e do modelo de negócio, você pode até colocar o nome de compliance ou programa de integridade. Perfeito. Antes de avançarmos propriamente ao tema de crise e pós-crise, eu queria fazer mais algumas breves perguntas aqui agora para o André, para que ele pudesse, então, explicar esse mito que existe, que programas de compliance ou compliance servem apenas para grandes organizações. Afinal, então, um programa de integridade, ele é para pequena, médio, grande, é para público e privado, precisa de alguma adaptação? Eu que, por exemplo, tenho uma startup, se fosse o caso, eu tenho por onde eu começar? Queria que você pudesse falar um pouquinho para quem está nos assistindo também, André. Essa parte, né, Bruno, é fundamental importância, né? Primeiro, se a gente olhar, né, para o nome, como nós estávamos dizendo, né, prestigiar a etimologia da palavra, né, estar em compliance ou ser íntegro, né, uma diferença também aí conceitual, inclusive, né, integridade me parece que está ali já quase como se fosse uma coisa imaculada, né? O compliance é estar em conformidade. Bem, mas indo para o ponto se é para quem ela é usada ou não, se a gente olhar pelo nome, né, estar em compliance, me parece que para pequena, micro, grande, média, qualquer tipo de organização, estar em compliance e ter um programa efetivo de compliance, já de cara
me parece que já é algo que tem a ver com qualquer tipo de empresa, né? Aí muita gente diz, André, mas isso aí deve ser caro para implementar, né? Aí eu digo, olha, vamos guardar a proporção, né? Se tu não tens nada hoje e tu é uma companhia, uma organização, uma sociedade empresária de menor porte, guarde a proporção, né? Coloque, então, 10 mandamentos, né? Brinco, ontem nós conversando, inclusive, um pouco sobre o encontro de hoje, eu dizia, vamos fazer um feijão com arroz bem feito, poucos ingredientes, mas muito bem feito, bem esmerado, bem trabalhado, porque certamente aí tu consegues, sendo pequena, média ou grande, entrar nesse ambiente. É preciso que a gente ingresse, né? É preciso que a gente se insira. Isso não é uma coisa assim, é uma palavrinha do momento. Ela veio para ficar. Compliance veio para ficar. O Brasil entrando na OCDE, as normas internacionais de contabilidade, responsabilidade dos administradores, responsabilidade tributária dos sócios, crime contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, combate à corrupção. Ora, tudo isso aí são prevenções que nós temos, né? É a cultura da prevenção. Faça, então, seus poucos mandamentos, se inicie, um planejamento, né? Um degrau. Primeiro degrau, então, é fazer um dever de casa bem feito, simples, mas começar para todo o tipo de empresa. E a gente sabe, né, quem trabalha na área de compliance, que tem uma velha máxima dizendo, se você acha que compliance é caro, tente o não compliance. Essa é a grande verdade. Exatamente. E assim, aproveitando então, né, esse debate, até antes de a gente entrar propriamente nessa questão de compliance na crise, pós-crise, de forma bem sucinta, Roberto, você acha que compliance é mudança de cultura ou é aumento de controle? A pergunta que tu fazes é interessante porque lá na década de 1990 começaram os movimentos para controle da qualidade, gestão da qualidade e as certificações ISO. Todos falavam, isso aí vai custar caro, mas qual é o conceito de qualidade? O que isso vai trazer para mim? O consultor, mapear processo, descrever isso, descrever aquilo. Mas, na verdade, com o tempo, as empresas foram absorvendo a cultura da qualidade, ou seja, fazer o certo, girar o ciclo PDCA para que eu possa planejar, executar, verificar e replanejar de novo. Então, o compliance ele vem nessa mesma esteira, né? Ele vem nessa mesma tocada, ou seja, ele vem aqui para nós de uma forma a ser uma ferramenta para me auxiliar na tomada de decisão, seja voltada para anticorrupção, fraude, falha, mas seja mais especificamente para a gestão de riscos. Então, ele trabalha, como o André falou, uma cultura de prevenção, né? Principalmente esse aspecto de eu me preparar para situações adversas, a exemplo do que nós vivemos hoje. Então, as empresas, já com aquele entendimento, aquela postura já preventiva, elas conseguem tomar decisões e passar com menos impactos negativos em crises, né? Então, especificamente, se você trabalha, e eu tenho certeza que várias empresas já têm este comportamento preventivo, porém não formalizam, não conseguiram mapear, não medem, né? E como diz a máxima da administração, quem não mede não consegue gerenciar, né? Então, eu consigo aqui, através do compliance e essas ferramentas de gestão e governança, dar uma segurança para a alta direção, as suas gerências, para a tomada de decisão, ou seja, sempre aquele perfil preventivo, né? Se for imposta, se for no aperto, no laço, não vai funcionar, né? Essa cultura de impor ou de controle, ela não dá o resultado esperado. Pode ser até momentâneo, mas não forma estrutura e base para superar situações adversas. Em outras palavras, não tem um programa de software que resolva problemas das pessoas. Essa é a verdade. Negativo. Perfeito. Muito embora alguns programas de software auxiliem, né, sejam ferramentas muito importantes para realmente auxiliar as pessoas, mas se não tiver uma mudança cultural,
pouco importa esse aumento de controle, essa é a verdade. André, então agora realmente falando dessa questão de crise, né? Essa crise pela qual o mundo inteiro está passando, no Brasil já estamos acostumados a viver sempre em crise, então não é uma novidade, talvez agora a grande novidade é que é uma crise diferente das que já aconteceram, mas crise sempre existiu no Brasil. E aí a gente se pergunta, muitas empresas sempre tiveram programas de compliance, programas de integridade, e não nos parece que essas empresas se saíram melhores do que outras, né? Então, a pergunta assim, que a gente gostaria de ouvir um pouquinho de ti, André, qual que seria, então, a importância do compliance em um cenário, então, de crise, né? Como é que o compliance poderia auxiliar, então, as organizações nesse cenário que a gente está convivendo aí de crise? Bem, eu penso, né, para tentar essa cultura da prevenção, que eu acho que é uma grande lição que nós temos, né? Às vezes até muita gente pode pensar, tá chovendo no molhado e não está falando algo de muito novo. E realmente, né, estar aí em compliance, né, e ter um programa efetivo, não faz de conta, não compliance no papel, CGU, inclusive, para quem nunca acessou, acessem o site lá, tem as boas práticas, né? As melhores práticas, e eles colocam muito essa questão, olha, o compliance no papel faz de conta, por isso, inclusive, que a legislação dispõe muito de programa efetivo, né? E o que é importante, né, num momento de crise, né? Vejam, circulou muito também memes, inclusive, né, do vírus, do Covid, e ali como se fosse ali um tentáculo, né, ou algo do gênero, para que várias pessoas se beneficiassem, né? Uma oportunidade, e não oportunidade, um oportunismo, dispensas de licitação por causa do estado de calamidade, e aí essa conta vem para que nós paguemos, e as gerações dos nossos filhos e dos nossos netos também. Então, estar e praticar, tendo um código de conduta, esses 10 mandamentos, o feijão com arroz, né? Qual é o meu compromisso da minha companhia? Quais são os meus princípios, né? Onde que está o grau de responsabilidade, honestidade, a ética, o conflito de interesse, né? Então, eu participo de um governo, eu era da iniciativa privada, do mercado financeiro, e daqui a pouco vou ser ministro de Estado do Ministério da Economia ou algo do gênero. Não estou taxando nem A nem B com qualquer tipo de realidade, é apenas que a gente tem um exemplo, se isso vai conflitar ou não vai conflitar os interesses. Então, acho que um ponto importantíssimo para que a gente pense é isso, né? É que num momento de crise, essa cultura da prevenção tem ali no código de conduta para ver se dentro de um momento de crise, como que a organização vai se comportar entre si, seus colaboradores, e entre as entidades privadas e também com as entidades públicas, né? Tendo essa cartilha e que venha da alta administração, dando o exemplo, né? Eu acho que a gente já conseguiria combater muito tipo de problema que nós vivenciamos e, desgraçadamente, vamos vivenciar, né? Inclusive, recentemente, agora, dia 1º de junho, o Departamento de Justiça norte-americano atualizou a sua cartilha de valoração, né, dos programas efetivos de compliance. E uma das perguntas básicas que eles continuam fazendo e que isso não alterou é se, de fato, na prática, o programa de compliance está funcionando. E por que a gente diz na prática? Porque em momentos de crise, a pressão para que possamos decidir e o tempo, eles são inimigos de um programa de compliance que apenas dê prateleira. É nessas horas que a gente vai verificar se, de fato, o programa de compliance é efetivo ou não. É em momentos de crise que a gente consegue medir, ter indicadores para saber se exatamente esses programas funcionam. E aí a gente sempre pergunta, né, Roberto?
a ideia do programa de compliance é ter uma perspectiva mais repressiva, mais preventiva? Funciona? Tem que ser um meio termo de cada? O que você acha, Roberto? É interessante que tu falasse sobre métricas, né? É muito confortável para quem implementa indicadores em todas as áreas na organização, porque ele vai formando o quê? Um contexto histórico onde você começa a verificar o comportamento de uma variável e, através do comportamento dessa variável, você começa o quê? A desdobrar em ações melhores dentro da organização para que tu tenhas, por exemplo, no momento de crise, tomadas de decisão com base num histórico, e aí tu começa realmente a falar de prevenção. Né? Então, quando a gente usa a palavra um compliance efetivo, a gente escuta, né? Eu chamo, e aqui só com um tom de mais ilustrativo, os compliances de Instagram, né? Compliance de aparência, compliance de prateleira. Isso, ao momento que tu chegas para conversar sobre compliance na organização e tu pergunta, mas quais são as evidências que tu tens em relação à efetividade do compliance? Quais são os indicadores? Qual é a performance dos teus processos de trabalho ou das tuas áreas em relação ao código de conduta? O que representa? Como é que tu medes o teu programa de compliance? Aí sim eu estou falando em um compliance efetivo, porque periodicamente, através de intervalos planejados, você faz análises críticas e manifesta o seu ponto de vista, a sua interpretação em relação ao compliance que está ali rodando. Com base nisso, estamos falando em prevenção, estamos falando em manutenção, em sustentabilidade, né? Estamos falando, inclusive, em transparência, porque esses indicadores tu começa a compartilhar na organização como um todo, porque cada um pode ter um ponto de vista que vá auxiliar a empresa, vai dar uma boa ideia, vai mudar dentro do manual, por exemplo, de conduta ética, alguma postura que não seja agradável, que realmente não esteja adequada à relação de trabalho. Enfim, a característica ideal é a preventiva, é caminhar pela prevenção. Eu, assim, comungo da questão, e até pela formação dentro da engenharia, eu comungo da questão da métrica. Se você não está medindo, não há como você dizer se o seu compliance está funcionando ou não. Agora, como mede, não é uma receita de bolo, não é o livro da prateleira. Você tem que conhecer o negócio, você tem que saber quais são os valores da alta direção, do dono da empresa, enfim, e você tem que saber qual é a cultura que ali está instalada. A partir daí, você já tem um caminho, né? Porque não é uma receita de bolo. Perfeito. E continuando nesse assunto de crise, porque é muito importante a gente falar da crise antes da gente falar do momento pós-crise, que ainda não chegou, né? Pelo menos esse é o meu entendimento. Ainda estamos atravessando fortes ventos. O Brasil, de fato, ele sempre, invariavelmente, foi permeado por crises. Isso é fato, não é? E qual é o receio que a gente tem? Que os nossos programas de compliance sejam adaptados a esse meio não tão interessante. Então, nós já passamos por alguns escândalos recentemente, a questão da Lava Jato, agora a questão dos respiradores, e principalmente na Lava Jato, a gente sabe que todas as empresas que foram alvo da Lava Jato, ou a grande maioria, mais de 90%, tinha uma única coisa em comum, que eram programas de compliance robustos. Ou vocês acham que a Odebrecht não tinha um programa de compliance? Ou a OAS não tinha um programa de compliance? Então, vejam que, de fato, programas de compliance não são feitos por sistemas, são feitos por pessoas. E aí a gente sempre pergunta, né, André? O que você acha que precisa ser revisto dentro dessa ótica? Os programas de compliance em si ou a postura das pessoas? Eu digo que um pouco das duas coisas, né? Talvez num percentual maior de um pouco mais de outro, mas certamente os dois. Primeiro que um programa efetivo de compliance, ou mesmo partindo para o código de conduta, ou ambos, né?
ou alguma coisa que seja híbrida, né, que some as duas coisas, é preciso se calibrar, treinar constantemente, uma educação continuada de todos os interessados, né? Se deparou na crise, aquele programa não funcionou, ou ele era robusto, mas determinado item não foi cumprido, o canal de denúncia, julgamento, as sanções inerentes ao assunto, né? A independência da função do compliance officer ou dos conselhos de administração, do conselho fiscal, enfim, é um assunto bastante complexo, né? Mas tentando responder objetivamente, né, Bruno, um pouco de cada coisa, mas sim, programa deve ser revisto sempre e até vai daí ter uma consequência, que é a tal cultura das pessoas, né? Não basta o papel receber uma palavra bonita, né? Como integridade, que é tão completa, que é tão ética, né? E daqui a pouco tu não praticar a ética, né? Tu bradar com todas as vozes que tu é uma pessoa ética, pessoa, eu digo jurídica, né? Ou mesmo física, e daqui a pouco tá praticando a ponta do iceberg disso. Aí não vai adiantar de nada. Por isso, a alta administração tem que estar muito envolvida e ela tem que dar o exemplo e, se tiver pena a ser dada, processo disciplinar adequado e vamos seguindo o baile, tentando melhorar. Né? É preciso ajustar, não vai blindar, não gosto dessa palavra, né? Blindagem, né? Como se fosse impenetrável alguma coisa, né? Não, né? É vulnerável e a gente viu nas últimas operações que a gente viu aí, uma delas foi a Lava Jato, como bem tu falasses, né? Ela tem vulnerabilidade, mas eu acho que o importante é não abandonar, é seguir em frente e, de preferência, numa ascendente, né? Perfeito. Ou seja, toda vez que uma organização, independentemente do porte, queira se adequar à legislação ou queira, eventualmente, implementar na prática um programa de compliance, ela precisa, no mesmo momento ou até previamente, sensibilizar as pessoas da importância daquilo para ela e para a empresa. Ou seja, essa mudança das posturas, a mudança da postura das pessoas é essencial para um sucesso de um programa de compliance. É isso, André? É isso. E fazer com que aquelas regras que lá estão, né, e quando a pessoa for admitida, por exemplo, ela já vai assinar, né, dar o seu aceite naquelas condutas que a companhia lhe informa, e aí ela vai ter que se sentir inserida naquele ambiente, né? E isso é um capital muito grande das companhias hoje, né? Então, de repente, daqui a pouco tem um problema racial e a companhia não admite pessoa de uma cor que ela não queira, ou de escolaridade, ou com alguma deficiência, né? Muita gente, sabendo disso aí, abandona, não consome mais, né? A gente teve casos, Starbucks e vários outros, né? Starbucks, na questão tributária ali, pagou a conta e, mesmo assim, houve uma queda enorme do faturamento. Por quê? Porque as pessoas não se viram inseridas naquilo ali, né? Então, sim, um programa que seja efetivo vai, inclusive, redundar num faturamento, né? Pode ser um pouco intangível num primeiro momento, mas a gente vai ver, se ela não tiver uma boa prática, ela pode sentir e sentir muito com isso, né? Muito importante a sua colocação, André. Roberto, a gente tem aqui duas perguntas. Nós temos uma do Ivano, que será feita aqui ao final, que envolve um contexto mais de pré e pós-crise. Nós temos uma aqui da Amanda Martins, que pergunta o seguinte, Roberto: por que grandes empresas ou várias empresas relutam tanto em adotar um programa de compliance? É muito caro, dá trabalho, as pessoas acham que é burocracia. Amanda, então, queria saber, então, se não tem efetividade na prática, o que você poderia estar colocando aí, Roberto? Pergunta interessante, obrigado, Amanda. Inicialmente, eu vejo
que no dia a dia nós temos um primeiro ponto que deve ser o esclarecimento, ou seja, as empresas, e diante da mídia, diante de tudo que se tenta vender, né, entende que isso é complexo, é algo que será muito caro e que não trará o resultado, como o André falou, e eu sou fã, né, de programas de compliance, de gestão, porque ele mostra o resultado a médio e longo prazo. Então, aquele que acredita nisso, ele consegue extrair esse resultado. O compliance ele não trará um resultado imediato, porque é cultural. As pessoas têm que se apropriar daquele evento, daquela proposta. Elas se apropriando, elas têm aquilo como dela. Tendo como dela, elas fazem de forma espontânea, inclusive funcionam como guardiãs daquilo. No caso das empresas, elas não querem investir, contratar, primeiro, pelo desconhecimento, segundo, porque toda mudança de cultura e toda mudança de processo de gestão, ela é desconfortável. Ela faz com que seja startada na alta direção e venha se desdobrando, né, permeando todas as camadas da organização. Isso é algo que mexe da alta direção até o operacional, né? E as pessoas, naturalmente, não gostam de sair da sua zona de conforto. Vou mudar novamente, bem rapidinho, para não me estender. Todos os programas de gestão, ISO 14000, 9000, 37001, 27001, o que acontece? Eles têm que mapear processo, eles têm que formatar indicadores, matriz de responsabilidade, matriz de risco. Ele vai dizer, poxa, mas espera aí, até então eu estou há 10, 15 anos trabalhando, nunca precisei fazer isso. Mas é que você não tem que olhar hoje, você tem que olhar nos próximos anos. Qual é a tendência de mercado, qual é a nova onda. Então, as empresas resistem também por isso. Então, falta de conhecimento e aquela questão de sair da zona de conforto para movimentar efetivamente toda a empresa para a coisa acontecer. Perfeito. Então, a gente poderia afirmar, Roberto, que o compliance é atemporal, ou seja, ele deve ser implementado na organização independentemente do momento. Porque, veja, Roberto, muitas empresas, depois que acontece o problema, vêm procurar auxílio para, então, implementar um programa de compliance. Isso não está errado, mas a gente percebe que é uma rotina, ou seja, um pouco de hábito do brasileiro, né, que sempre deixa acontecer para realmente pagar para ver, né, se isso aqui vai ou não pegar, né, a gente sempre diz isso. Sim. Então, a gente queria que você pudesse abordar um pouco mais. É importante implementar o programa antes, durante, depois? O que você acha aí, Roberto, sobre esse assunto? Não, a todo momento é importante implementar a cultura do compliance. Eu daria um passo anterior aqui para a gente iniciar, como se fosse um restart da nossa conversa, vamos botar a bola no centro do campo de novo. A pergunta é, por que eu quero um programa de compliance? E a segunda pergunta, que aí é um pouquinho mais prática, para que você quer um código de conduta? É para você ou é para os seus? Se for para os seus, veja se os seus valores estão refletidos nesse código de conduta. Então, a qualquer momento eu posso implementar um programa de compliance, seja antes da crise, pós-crise, Covid, H1N1, a bolsa quebrou, não interessa. Você tem que enxergar o quê? O seu negócio na sua perenidade, na sua organização, no seu resultado e no seu posicionamento de mercado. Uma coisa, o mercado ele te enxerga hoje, você vende uma percepção de integridade, você vende a questão da confiança, da segurança jurídica, da tomada de decisão. Então, o compliance ele te fortalece isso. Porém, não é compliance de código de conduta, não é? Tem gente, desculpa, né? Mas, eu fiz um código de conduta, eu tenho compliance. Poxa, amigo, vamos lá, vamos devagar. A gente vai sentar contigo, como eu costumo dizer, vovó viu a uva, né? Vamos trabalhar, vamos criar os indicadores, vamos perguntar por quê, né? Então, essa questão do tempo para o compliance, eu tenho certeza que muitos já são compliance, só que não tem esse termo, né? Eu vou fazer uma brincadeira, desculpa o tempo, mas eu já tinha compliance em casa, quando eu era pequeno.
A regra de compliance sempre existiu. Existiu na sua casa, Bruno? Existiu na sua casa, André? E dos demais que estão nos ouvindo agora e nos vendo. Não faça isso, não pegue o que não é seu, devolva se encontrar, né? Seja honesto, seja correto, frequente a aula, cumpra as normas da escola. Opa, o que tem de diferente? Cuide com quem você anda. E aí eu tenho uma due diligence, aí, um background check, né? Então, perceba, mudou o nome, trouxeram um termo anglo-saxônico, mas se eu perguntar para minha avó, para o meu avô, para o meu pai, para a minha mãe, eles vão dizer o que é compliance para eles. E eu tenho certeza que nós aprendemos. Ou seja, né, André, o compliance, basicamente, ele serve para demonstrar dentro da organização o que aquela organização espera do seu funcionário, do seu colaborador ou das partes interessadas, a postura que ela quer que você tenha em determinadas situações. Ou seja, ela consegue objetivar isso que o Roberto passou para a gente, que é algo subjetivo e inerente a cada pessoa. E a gente sempre diz que o código de conduta, ele serve para quem quer fazer a coisa certa e não sabe como fazer. Porque quem quer fazer a coisa errada não vai olhar para o código de conduta. Não precisa ter código de conduta para fazer a coisa errada. Essa é a grande verdade. Nós temos aqui algumas perguntas, André. A primeira aqui do Rafael, ele pergunta: um bom programa de compliance envolve profissionais de quais áreas do conhecimento? É multidisciplinar? É só do direito? Queria que você pudesse falar um pouquinho, André. Eu defendo, né? Obrigado pela pergunta aí, Rafael. Eu defendo sempre, né, a multidisciplinariedade. Por quê? Elas acabam se convergindo muitas vezes, né, em alguns assuntos, né, tendo interseção de assuntos, né? Então, eu penso que é muito interessante para uma empresa, né, para uma sociedade empresária, qual seja o tamanho dela, que tenha profissionais de mais de uma área. É recomendável, né? Imagina, vamos redigir então o nosso programa, vamos redigir o nosso código de conduta, ou vamos fazer algo híbrido, né? Tanto um quanto o outro em um só documento. Beleza, vai ter conotações ali de RH, de departamento pessoal, jurídico, contábil, fiscal, administração como um todo. Será que não é recomendável que se tenha uma visão aí que muita gente diz, né, a sistêmica, ou os mais recentes, holística, né, um todo, né? Será que não vale a pena investir para que se faça isso, né? Será que só um advogado ou um contador ou um administrador, sem olhar para o lado, nos outros setores, ele conseguiria fazer alguma coisa que fosse assim interessante? Pega lá, como antigamente, né, um contrato de locação que se comprava numa prateleira de uma papelaria. Hoje em dia já nem precisa disso, né? Nós temos aí o São Google, né? Vai ali, pega. Será que somente isso, né, faz com que se tenha sucesso realmente naquilo? Eu me enxergo naquilo que eu estou redigindo. O Roberto colocou muito bem isso, né? Eu consigo enxergar aquilo. Quando eu me programei há anos atrás de criar uma empresa, eu me enxergo nela, num código de conduta, né? São perguntas que a gente vai desaguar na ética, né? Isso. Então, objetivamente, eu entendo que o quanto possível, pelo menos no momento da elaboração, seja olhado, né? E mais, uma empresa que trabalhe com engenharia, com energia, será que não vale a pena também ter engenheiro, falando da outra profissão do Roberto, né? A resposta me parece que já é intuitiva, né? Meio lógica, meio óbvia, né? Sim, né? Legal. E nós temos mais uma pergunta, essa talvez mais para o Roberto. A Gisele pergunta o seguinte, Roberto: qual é a diferença de uma auditoria interna para um compliance? E eu vou mais além, né? Consultoria, auditoria interna, auditoria externa, compliance, onde é que entra tudo isso? É tudo no mesmo pacote? Um é subordinado ao outro? Poderia falar um pouquinho aí, Roberto, sobre esse assunto da Gisele? Gisele, boa noite. Muito obrigado também pelo questionamento. Vamos lá.
a consultoria, eu vou dizer, ela está livre para todos aí, né? Hoje nós temos consultores de todas as marcas, de todas as grifes e com todos os currículos, né? Você tem até uma piada, perdão, né, pela brincadeira, mas diz que consultor é aquele cara que chega perto de ti e tu diz, tá, eu não sei que horas são. Aí tu mostra o relógio para ele e ele diz, são 9 horas. Ou seja, você sabe o que você precisa, mas talvez precisa de alguém de fora, com a cabeça mais oxigenada, mais tranquila, com uma visão, aproveitando o termo do André, uma visão holística, né? Assim, com várias camadas de experiência, para dizer, olha, eu já vi isso aqui lá, e ele contribui para a melhoria dos processos internos na empresa. Porém, você, num determinado momento, você pode querer buscar uma certificação, né? Vou separar em 3 tópicos aqui a nossa conversa. Então, o consultor é um profissional com as suas competências que auxilia a empresa com base na experiência, nas competências, a ela melhorar os seus processos internos, né? Com um resultado, um escopo, um objeto. Por que eu estou contratando um consultor? Né? É importantíssimo definir por que você quer um consultor. Senão, esse consultor vai ficar lá anos na sua empresa e sempre na busca de algo que nunca vai chegar. Então, defina bem isso. Segundo, você quer buscar uma certificação para a sua empresa. Seja uma certificação ISO 37001, por exemplo, que é anti-suborno, né? Seja uma ISO 9000. Aí você, dentro deste processo de certificação, você tem auditorias internas e auditorias externas. A auditoria externa é feita pelo organismo certificador, na maior parte das vezes, em intervalos planejados. Você pode ter auditorias a cada 3 meses, internas, ou a cada 6 meses, ou anuais. E as externas, o modelo hoje que se pratica aqui, principalmente no Brasil, pelas certificadoras, são auditorias semestrais ou anuais. Voltando agora para o tema compliance, né, um dos pilares do compliance, ele busca um tópico que é auditoria. Essa auditoria, ela pode ser por auditores internos que não estejam em conflito de interesse, ou seja, eles não podem auditar a própria área, porém, eles podem auditar outras áreas. O que eu geralmente recomendo é que eles tenham um curso de formação para auditorias internas. O auditor interno ele tem algumas características, né? Ele não pode ser um cara muito belicoso, não pode ser alguém querendo achar problema. Na verdade, o auditor ele vem para verificar as conformidades. Se naquela análise e amostragem dele ele verificar que há uma não conformidade, tudo bem, ele faz o seu registro para que a empresa tome as medidas necessárias dentro da sua regra, né? Então, essa diferenciação ela é necessária porque o consultor ele faz um trabalho de preparação para a auditoria. Isso existe bastante. Olha, eu quero chamar um consultor aqui para dar uma geral na minha empresa, fazer uma revisão, porque eu terei auditoria daqui a 6 meses. Então, é uma visão de fora que vem. Lá vem o auditor, faz a sua amostragem, a partir da sua amostragem, ele passa os relatórios que ali tem um tempo de resposta, inclusive para verificar se foi melhorado na próxima auditoria. Então, o procedimento em si é este. Perfeito. Estamos agora indo para a parte final aqui do nosso webinar, faltam apenas 10 minutos, então fiquem até o final aí que vai ser bem importante para todo mundo acompanhar o raciocínio desse fechamento pós-crise, né? Até para poder responder também a pergunta aqui do Ivano. André, então, de um modo geral, para a gente poder avançar nessa pós-crise, né? Quais seriam, então, as lições aprendidas, né, que as empresas ou as organizações podem tirar em relação a esse tema do compliance? Bem, Bruno, quem tinha feito a pergunta também? O Ivano. O Ivano. Bom, a lição que eu pego, isso é uma opinião pessoal, né? É muito pessoal, personalíssima, né? Da minha pessoa. Acho que a cultura de conformidade, a cultura de prevenção. Como falasses ali no início, no meio, né?
brasileiro espera pegar o fogo para tentar apagar esse incêndio e não se prevenir para não incendiar, né? Então, eu acho que de uma vez por todas, né, a gente tentar virar essa chave, que a gente, nessa lição, a gente não diga, por que eu não fiz? Eu vou fazer. Não, faça, inicie de uma maneira que seja mais simples, proporcional à sua realidade, mas não deixe a máquina parada. E, André, né? Eu acho que isso é o importante. A gente tem mais uma pergunta aqui pela Andressa. Na sua opinião, então, o compliance, ele veio para ficar de vez no Brasil ou não? Essa é uma pergunta. E a outra é a seguinte, tem inclusive um projeto de lei que criminaliza a fraude em licitações durante epidemias, que está tramitando agora no Congresso Nacional. Qual é a sua opinião sobre isso, André? Primeiro, objetivamente, eu entendo que veio para ficar e o movimento ele não é aleatório, porque a gente quer, porque é um romantismo, né? Se a gente perceber, década de 60, 70, Estados Unidos, depois Inglaterra, todos eles tiveram um grande problema de corrupção e combateram. Lá também incendiou a casa e eles daí foram tentar arrumar. Isso aí não é um fenômeno só brasileiro. Talvez o nosso com mais letargia, né? Depois a gente vê. Mas o que aconteceu? Vejam, lá década de 60, né? Há 40, 50, 60 anos atrás, né? Meio século atrás. E chegou aqui, 2013, nossa legislação 12.846 de combate à corrupção. E de lá para cá, um ascendente de leis disciplinando isso. E aí o Brasil entrando no OCDE. Essas coisas são de graça ou é uma realidade instalada? Na minha concepção, uma realidade instalada. Perfeito. Né? Ela não veio, ela não, é momentâneo. Não, ela veio para ficar e ela já está. Então a gente vai ter que olhar para frente. Se conforma, aceita que dói menos. Vamos para frente, né? Qual era a segunda, Bruno? Sobre aquele projeto de lei que criminaliza as fraudes. Me parece, né, que se a gente olhar para a Constituição Federal, eu não sou um constitucionalista, mas amo o direito constitucional, me parece que isso já está aí dentro da Constituição Federal, né, artigo 37, né, da administração pública, dos princípios da administração pública. Me parece que isso é do direito, que alguém se aproveite de uma calamidade e o preço é 10, e aí ele vai, dispensa a licitação e faz a 50, a 100, essa conta a gente vai pagar, é a sociedade que paga. Né? Então, eu sou favorável, claro, a um projeto desse, mas me parece que nós já temos essa lei. E essa lei é a lei máxima do nosso país, é a Constituição. Mas, enfim, se precisa dizer o que a gente já sabe o que é, que se diga, então, né? Eu, particularmente, e aqui fica um questionamento para todos nós, eu sempre tenho receio que no Brasil tudo termine em criminalização, ou seja, a receita da corrupção é ter uma lei que criminalize ou que penalize, ou seja, lavamos as mãos, está tudo resolvido, quem cometer, cadeia, né? E é claro que eu não estou falando que também não temos que ter lei nesse sentido, né? A grande questão é que toda vez que ocorre um problema, a gente reage punindo e não reage educando, né? Então, ao invés de falarmos que toda vez que isso acontecer, nós também teríamos que tomar posturas preventivas, nós novamente focamos na consequência e não na causa. Então, isso é algo que a gente precisa aqui também refletir. Quem de fato trabalha com programas de compliance tem um papel muito importante na sociedade, principalmente do ponto de vista da prevenção, como vocês bem falaram. E esse trabalho da ética empresarial, da ética cultural, ela não vem do dia para a noite, ela não vem de ontem para hoje. É algo que é custoso, trabalhoso, mas que o resultado é muito maior do que apenas leis e respostas que são momentâneas, né, André, e não permanentes, né? Mas, enfim, apenas um questionamento. E aí, aqui para a gente finalizar, né, Roberto, antes das considerações finais,
Roberto, então, qual seria então essa importância do compliance no cenário então pós-crise? Afinal, a gente está falando aqui de crise, antes de crise e agora no pós-crise, ou seja, qual que é essa importância do programa de compliance então aqui no pós-crise? É a hora da verdade. O que é a hora da verdade? O que foi que eu planejei e implementei lá atrás, meus objetivos estratégicos, o meu código de conduta, os meus treinamentos, tudo isso, pega esse pacote, traz para este momento que aqui estamos falando de pós-crise e faça a seguinte pergunta: funcionou? Tudo aquilo que foi planejado para eu passar por esta fase deu resultado? Eu consegui enxergar o meu time e eu, principalmente, alta direção, em tudo aquilo que eu planejei, em tudo aquilo que eu vislumbrei em termos de código de conduta, em termos de planejamento, risco, treinamento? Esta é a hora da verdade. Se eu conseguir passar com alguns percalços, né, nesta fase, com base naquilo que eu estruturei, eu vou dizer, opa, funciona. Me deixou mais tranquilo, tomei decisões mais acertadas, tomei decisões com base em históricos que eu tinha e, principalmente, a variável humana. As pessoas que comigo trabalham incorporaram ou se apropriaram daquilo que foi planejado? Sim. E o que representou neste período de isolamento, de home office? Todos aqueles lembraram das condutas que nós, em conjunto, elaboramos e fizemos a previsão? Quantos treinamentos eu fiz para relembrar? Precisou eu reunir de forma remota as pessoas para relembrar? Houve algum problema, alguma falha, alguma conduta? Então é a hora da verdade. Eu tive uma oportunidade e estou tendo, que como falou o André, talvez nós vamos vivenciar ciclos agora de vai para casa, vai ao trabalho, vai para casa, usa máscara, usa álcool gel, tal, né? Mas nestes ciclos eu consigo enxergar que realmente a variável humana ela compreendeu, por mais que eu tenha regras, por mais que tenha lei, a postura dela é construtiva, é correta, é voltada para a sustentabilidade e a permanência da empresa no mercado, né? A questão da imagem, da reputação. Isso é o fundamental agora nesse, aspas, né, pós-crise. Porque se eu realmente, nesta hora da verdade que eu falei, se eu realmente concluir que valeu a pena, amigo, é daqui para frente, né? Não tem mais volta. Já está na cultura da empresa. Em síntese, o novo normal exige velhos, mas bons hábitos. Sim. Grande verdade. Bom, vamos para as nossas considerações finais. André, pode falar o que você deseja nas suas considerações finais. Bem, o que eu sugiro, né? Quem não tem contato com a matéria, né? Pô, mas o que significa essa palavra, né? Comecem a ler um pouquinho, acessar o site lá da CGU, né? Da Controladoria Geral da União, é um bom início, né? Para saber como que é a governança, é um gênero, o compliance está lá, tem compliance tributário, tem compliance trabalhista, ou compliance é um todo, e dentro deles tem subitens, né? O que é esse código de conduta, o que deve contemplar nele. Em outros lugares também, além de um órgão governamental como a CGU, né? O IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, também tem modelos de boas práticas, né, que são interessantes para a gente entender. Outros institutos também, esse que nós participamos, né, Bruno, o IBDE também tem as suas cartilhas, e modelos, às vezes, de conduta mesmo, de código de conduta, como a fundação do Parque Tecnológico do Itaipu, vai lá no site deles, também tem, né, voltado muito para os princípios do parque, né? A Estapar de estacionamento, lá, Estacionamentos do Paraná, também tem muito a ver com relacionamentos da empresa com os seus colaboradores, stakeholders, enfim, né?
A CESP também tem um modelo híbrido, então é interessante quem tiver, né? Devo fazer, como que eu vou fazer? Claro, se cercar de profissionais multidisciplinares, mas ali tem um caminhozinho a ser seguido para começar a se familiarizar. Então, a minha mensagem, né, para o encerramento é: espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha colaborado, né, para despertar esse assunto que é atemporal e para que a gente consiga ter aí sustentabilidade nos nossos negócios. Não é mais uma palavrinha também da moda, mas assim, perenidade, né, continuidade, seguir as funções sociais ali da empresa, né, manutenção de empregos, de renda, conhecimento, cidadania, ser concidadão e, sobretudo, claro, ético, né? Então, a minha mensagem é que a gente seja ético. Ou seja, acima de tudo, olhar para dentro, para que a gente possa ter um bom início e uma boa reflexão antes de falar o que os outros precisam fazer, né, André? Sem dúvida. Autoconhecimento, olhar para si. É isso aí. Roberto, suas considerações finais, por favor. O André, ele roubou todas as possibilidades de eu fechar Abduzir o seu todas as pensamento, meu nobre. possibilidades, né? Perfeito, olha, não mexeria numa palavra sequer. Eu apenas, o meu apelo para quem nos ouviu, talvez, né, tomara tenha despertado, como o André falou, o interesse pelo assunto, a paixão, porque veio para ficar, não há um caminho de volta. A gente vem percebendo que as grandes empresas contratam e já no contrato perguntam: você tem programa de integridade? Se não tem, eu vou te dar um tempo, porque nós gostamos da qualidade do teu serviço, mas você tem que ter. Então, este efeito sistêmico que o programa de compliance vem apresentando é o mesmo dos sistemas de gestão no passado, né? Inevitavelmente, você é como síndico, né? Um dia tu vais ocupar a cadeira de síndico. Então, um dia você terá o programa de compliance implementado na sua empresa. Mas o apelo que eu faço é que não seja de prateleira, que não seja para cumprir uma cláusula contratual, que não seja para fazer uma propaganda no Facebook e no Instagram, que seja realmente efetivo, que você consiga extrair os resultados do programa de compliance, que você consiga enxergar a evolução do programa de compliance. Para que isso aconteça, a pergunta que tem que ficar aqui para vocês: por que eu quero um programa de compliance? Qual é a finalidade? Para a minha empresa, para o meu negócio, para a minha organização. Segurança jurídica? Não quero ser responsabilizado, eu, alta direção, não quero sofrer as consequências do pessoal de outros níveis que tomaram decisões de forma equivocada e eu vou sofrer a consequência. Não sei, porque eu tenho contratos com a administração pública? Não sei. Mas qual é o propósito? Por que você quer? Se você conseguir responder essa pergunta, você terá, sim, um programa de compliance. E um terceiro ponto que eu gosto de perguntar quando eu chego nas empresas e olho lá no planejamento estratégico os valores da empresa. Aí tem algumas empresas, de forma que eu entendo, colocam lá ética. Aí eu me pergunto: poxa, mas nós não temos que ser éticos naturalmente? Né? Nós não nascemos éticos? A nossa convivência não nos proporciona um aspecto ético? Por que eu tenho que lembrar a todos no meu planejamento estratégico que um dos valores da empresa é ética? Talvez porque tenha que entrar nesse processo de aculturamento, tenha que entrar nesse processo de reforçar que a ética, ela sempre estará em primeiro lugar. Então, a variável humana deve, sim, ser trabalhada nesse sentido, da ética. Ou, em outras palavras, como disse aqui a Andressa e o Maurício, integridade gera valor. Essa é a grande verdade. Perfeito. Agradecemos, então, a audiência de todos. O IBDCN agradece a presença. Nosso muito obrigado. E apenas lembrando que toda semana nós vamos ter um tema específico nessa área.
governança, risco e compliance. Então, nos acompanhem, continue nos assistindo e até semana que vem. Um grande abraço a todos. Grande abraço, tudo de bom. Obrigado a todos. Felicidades a todos aí. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço. Um abraço.